Muito bem, hoje vamos falar aqui no canal sobre arquétipos. É um assunto que vocês me pedem tremendamente, né? Inclusive até porque no meu canal antigo, né, eu tinha lá centenas de vídeos onde eu falava sobre arquétipos, né? Até o meu canal ser hackeado, ser roubado por uma outra pessoa, né? E aí eu tive que construir esse canal de novo do zero, né? Inclusive no primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal, eu deixei bem claro que eu não iria falar mais sobre arquétipos, né? Mas eu acredito que naquele vídeo eu não expliquei em detalhes o porquê da minha decisão, né? Vira e mexe, eu vejo os comentários dos vídeos e muitas pessoas, William, volta a falar sobre arquétipos, eu sinto falta dos teus vídeos, volta a falar desse assunto. Então, hoje eu quero, assim, trazer com muito mais detalhes, tá? Os bastidores da minha decisão, explicar o porquê que eu decidi parar de falar sobre arquétipos. Então, eu recomendo, tá? Para quem gostava de me ouvir falando desse assunto, fica até o final do vídeo porque eu vou te explicar o porquê do racional aqui da minha decisão, tá? Seguinte, tá? O que que acontece? Arquétipos, tá? Arquétipos são ferramentas maravilhosas, tá? São ferramentas extremamente poderosas realmente para você desenvolver atitudes, características, comportamentos que são muito importantes para a nossa vida, tá? Mesmo hoje, tá? Mesmo eu não falando mais sobre arquétipos, eu ainda utilizo eles, tá? Não vou ser hipócrita, tá? Até porque, né, tudo no mundo são arquétipos, né? Não tem como a gente não usar arquétipos, tá? Só que eu percebi que eu falar de arquétipos, eu gravar vídeos falando sobre arquétipos, eu estava gerando um efeito que era um efeito que eu não gostaria, que era o efeito de fazer as pessoas idolatrarem arquétipos, tá? E eu quero que você entenda que arquétipos, como eu disse, são maravilhosos. Só que arquétipos não servem para ser idolatrados. E quanto mais você dá atenção para um arquétipo, mais você tira a atenção daquilo que é o essencial, daquilo que é fundamental, pelo menos na minha opinião, tá? Pode ter muita gente que discorde, mas na minha opinião, o que é o mais importante, aquilo que nós devemos dar foco, aquilo que nós devemos realmente, né, dar uma atenção maior para a nossa vida é Deus. É Deus, é Jesus, enfim, é o ser superior que você acredita, tá? E é aquele tal negócio, né? Nós como seres humanos, a gente consegue dar foco para uma coisa de cada vez. Quando você começa a dar foco demais para arquétipos, quando você começa a dar foco demais para determinados tipos de figuras, você deixa de dar foco, ao meu ver, para aquilo que é essencial. E o fato do meu canal ter sido roubado, ter sido hackeado, para mim, me passou a ideia de tipo, cara, é um sinal do universo. Porque assim, eu tenho vários canais aqui no YouTube, vários. Tenho canal de relacionamento, tenho canal de política, tenho canal de futebol, de Fórmula 1, né, até parei também. Enfim, né, tenho canal de um monte de coisa aqui. Mas foi exatamente esse canal, quando ele estava ali no ápice, ali, quando eu estava falando de mais de arquétipos, que foi exatamente o canal que me foi hackeado, né, que me foi roubado. E aí eu comecei a ter uma conversa mais íntima com Deus ali para tentar entender, pô, mas por que, né? Por que logo esse canal, né? Por que esse canal foi tirado de mim, né? E eu comecei nessas minhas conversas, desses meus momentos ali de intimidade com Deus, a entender de que, infelizmente, tá, embora a intenção do canal ela fosse muito positiva, né, o meu objetivo quando eu falava sobre arquétipos não era fazer com que as pessoas endeusassem arquétipos ou idolatrassem arquétipos, mas infelizmente, né, o efeito colateral desse tipo de conteúdo estava acabando indo por esse caminho. Muitas pessoas ali focadas demais em arquétipos, muito focadas em, ai meu Deus do céu, eu preciso de um tal arquétipo para mudar minha vida, para fazer não sei o que. E acho que isso estava sendo usado como um instrumento para tirar cada vez mais o foco daquilo que é o mais importante, que é o mais essencial, que é o que realmente muda as nossas vidas, que é a conexão com Deus, tá? E foi exatamente por isso que eu decidi, que é a partir do momento que eu falei, cara, eu vou regravar esse canal, vou começar esse canal do zero, que eu vou trazer temas mais que levem para um caminho que conecte diretamente a Deus e não passando por intermediários ou fazendo as pessoas idolatrarem coisas que não são necessariamente, né? São coisas que fazem parte do caminho, mas que não são o destino, digamos assim, né? Porque eu enxergo arquétipos como caminho. Eu enxergo os arquétipos como caminhos para a gente se tornar seres humanos melhores, seres humanos mais evoluídos, mas não como um fim por si só, mas para nós nos tornarmos melhores para estarmos cada vez mais perto de Deus,
né? Essa é a minha visão de arquétipos. É exatamente por isso que, embora eu não grave mais vídeos sobre esse assunto, eu ainda use arquétipos. Por quê? Porque eu tenho esse entendimento de que, opa, arquétipos são caminhos. Arquétipos não são o fim. Né? O arquétipo ele é um caminho para me tornar um ser humano melhor, para me aproximar ainda mais de Deus, mas não para me fazer esquecer o que é o mais importante e ficar endeusando certas imagens, certas pessoas ou certos tipos de arquétipos que existem, tá? Só que a partir do momento que você começa a diariamente falar de vários tipos de arquétipos diferentes, fica muito complicado você manter a essência daquilo que é e é muito fácil você desencaminhar pessoas dessa visão. Então por isso que eu decidi seguir esse caminho, tá? Se eu conseguir, eu vou ver se eu consigo deixar esse vídeo pinado aqui no canal, tá? Porque, assim, né? Às vezes ao longo do tempo a gente vai gravando outros conteúdos e as mensagens que a gente vai passando aqui, elas vão se perdendo, né? Por exemplo, o primeiro vídeo que eu gravei no canal, eu meio que expliquei o porquê que eu parei de falar de arquétipos. Só que eu já gravei dezenas, centenas de outros vídeos aí ao longo desses últimos meses, né? Então, aquela mensagem que eu falei lá no começo se perdeu, né? Então, por isso que eu decidi gravar esse vídeo mais específico, inclusive até usando, né, o título de arquétipos, porque eu sei que muita gente se interessou porque, é o William voltando a falar de arquétipos, né? Então, decidi colocar aqui, vou ver se eu consigo pinar, colocar aqui no topo da página, para que as pessoas entendam, tá? Não estou, como eu disse, tá? Não estou desestimulando ninguém de usar arquétipos, tá legal? Mas eu quero que se você for usar arquétipos, você use com esse entendimento. De que arquétipos são caminhos, de que arquétipos são facilitadores. E não que o arquétipo é a coisa mais importante, de que, meu Deus do céu, eu preciso desse arquétipo para sobreviver, para conseguir certas coisas. Não, tá? Arquétipos são caminhos, arquétipos não são feitos para serem idolatrados. E se assim, se você está achando, se você está sentindo que você está idolatrando demais um determinado arquétipo ou determinados caminhos arquetípicos, eu recomendo que você pare. Recomendo que você pare de usar e que você realmente volte a sua atenção, o seu foco, a sua energia para aquilo que realmente é importante, para aquilo que realmente deve ser adorado, para aquilo que deve ser admirado, que na minha percepção é Deus. Tá? Você pode ter outras religiões, você pode ter uma outra visão de vida, você pode acreditar em outras coisas, não tem problema nenhum, tá? Mas na minha visão, quem merece realmente ser adorado, quem merece realmente ter a maior parte do meu foco é Deus e não um determinado arquétipo. Então o arquétipo eu uso ali durante alguns minutinhos do meu dia para me conectar com uma determinada energia, uma determinada frequência, uma determinada maneira que eu quero me desenvolver, mas pode ter certeza que eu não fico a maior parte do meu tempo ali olhando o arquétipo, me conectando com o arquétipo e endeusando o arquétipo, esquece, tá? E é o que eu quero que você faça, tá? Então pode ter certeza, dificilmente terei vídeos novos aqui no canal falando de tipos de arquétipos exatamente por causa disso, tá? Espero que tenha ficado claro e espero que você entenda o porquê que eu fiz isso, né? E qual é o racional do porquê eu decidi tomar essa decisão de não gravar mais vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto, ok? Fez sentido para você a minha explicação, né? A minha visão em relação aos arquétipos? Se fez, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Aliás, se não fez sentido também, né? Se você não concorda, se você tem uma visão diferente, não tem problema nenhum, tá? Deixa teu comentário aqui também, quero saber o que você acha, tá? Independente se vai me agradar ou se não vai me agradar, deixa aqui o teu posicionamento e vamos expandir o debate aqui para a parte de baixo da tela, tá? Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, né? Talvez pessoas que você conheça perto de você, que talvez estejam endeusando demais arquétipos, né? Estejam viciados demais em arquétipos, eu acho que seria interessante você compartilhar esse vídeo com essas pessoas, né? Amigos, conhecidos, né? Ou outras pessoas aí que você acredita que possam se beneficiar, para que as pessoas entendam que arquétipos são uma ferramenta e não a razão principal das coisas acontecerem na vida, e que eu acho importante as pessoas enxergarem os arquétipos de uma forma mais racional, menos emocional, para que você consiga fazer um bom uso dessa ferramenta, mas não deixar que essa ferramenta escravize você, ok? Ou que você comece a endeusar demais algo que não deveria ser endeusado. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar
um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo o que você precisa para poder expandir a sua consciência, te trazer novos conhecimentos e fazer você mergulhar cada vez mais no seu eu interior. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.